E aí pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre trabalho. E lembrando que a gente está falando aqui na mecânica, tudo bem? Bom, para eu entender trabalho eu preciso te falar sobre energia. E o que é energia? Eu não tenho uma definição para energia. A gente escuta, quando a gente está começando a estudar esse assunto, o seguinte: energia é a capacidade de realizar trabalho. Não, cara, bonito, né? Bom, e o que é trabalho? É como energia se manifesta. Bom, assim, trabalho, energia, energia, trabalho. Então eu gosto de falar o seguinte, que o trabalho é uma forma pela qual eu ou dou ou retiro energia de um corpo, de um sistema qualquer, tudo bem? Aqui na mecânica a gente vai dividir a energia basicamente em cinética e potencial, sendo essa potencial subdividida ainda em elástica e gravitacional, tudo bem? Então eu vou olhar quanto de energia que o cara tinha no início e quanto que ele tem no final. Se for a mesma coisa, não teve trabalho aí, o trabalho é zero. O trabalho é resultante, claro, tá? E agora, se teve variação nessa energia, eu vou ter um trabalho resultante. Esse trabalho pode dar ou pode retirar energia desse sistema, beleza? Bom, olha só. Aqui na mecânica, o trabalho é realizado por uma força. Então, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Se eu estudar esse cosseno aqui, entre 0 e 90 graus, o cosseno é positivo. Significa que o trabalho é positivo. Eu chamo esse trabalho positivo de motor. Se o ângulo está entre 90 e 180, o cosseno é negativo. Significa que o trabalho também é negativo. Eu chamo esse trabalho de resistente. Agora, se o ângulo é exatamente se o ângulo é exatamente 90 graus, o cosseno de 90 é zero. Significa que o trabalho é igual a zero. Tudo bem? Então, trabalho motor, trabalho resistente e trabalho nulo para cada variação do ângulo aí. Se a força por acaso for variável com o deslocamento, eu vou pegar o gráfico de força por deslocamento e calcular a área entre a força e o eixo x, entre o gráfico e o eixo x, beleza? Essa área vai ser numericamente igual ao trabalho dessa força variável. Quando eu falo de trabalho, eu também falo sobre potência. O que é potência? Potência é a quantidade de energia trocada no intervalo de tempo. Então, quem é mais potente é aquele que troca mais energia num intervalo de tempo menor, tudo bem? Então, a potência eu posso fazer como trabalho dividido pelo tempo. Caso um móvel esteja se movendo com velocidade constante e esteja sendo feita nele uma força que faz ele se mover com essa velocidade constante, que provavelmente tem um atrito também atrapalhando, a potência dessa força vai ser igual a força vezes velocidade. Eu vou pegar a formulinha do trabalho, que é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, e dividir pelo tempo, mas o deslocamento pelo tempo me dá a velocidade. Tudo bem? Por que eu tiro o cosseno do ângulo aqui nessa situação? Porque essa força que está fazendo esse cara se mover está na mesma direção e no mesmo sentido que o deslocamento. Logo, o cosseno de 0 graus, que está sendo o ângulo entre a força e o deslocamento, é 1. Então, ele acaba sumindo dessa equaçãozinha aqui. Tudo bem? De uma forma geral, basta que eu pegue a variação da energia, né, o trabalho, e divida pelo tempo, eu tenho o que a gente chama de potência. Tudo bem? E o que é rendimento? Rendimento é eu fazer a potência útil dividido pela potência total. Como assim, Denis? Vou te dar uma situação para que você entenda. Imagine que eu pegue o motor de um carro e falo assim, ó, o motor desse carro aqui tem 200 cavalos de potência. Assim, legal. E para ele de 0 a 100 km por hora, ele gasta 10 segundos. Tudo bem, eu vou pegar a energia que ele tinha no início e a energia que ele tem no final e vou ver o quanto de energia que ele ganhou nesses 10 segundos. Vou fazer essa energia dividida pelo tempo, eu terei a potência útil, que é a potência que ele realmente desenvolveu nessa aceleração. E vou comparar essa potência útil com a potência total. Daí eu vou ter o rendimento. A unidade de potência no sistema internacional é o watts, mas quando a gente fala de potência, principalmente em carros, a gente utiliza o HP, horsepower, eu não sei falar inglês, tá? Ou cavalo, a gente aqui no Brasil chama de cavalo vapor e a gente abrevia para cavalos. A carro tem tantos cavalos, certo? Olha, essa potência foi definida por James Watt. Como que ele fez essa experiência? Ele colocou um cavalo para puxar com uma corda
um peso que seria levantado. Então ele fez esse esquema que você está vendo aí do desenho, e ele queria ver quanto que o cavalo conseguiria levantar esse peso e em quanto tempo ele gastaria para levantar determinada altitude. Bom, se eu entendo o que é trabalho, eu quero falar para você sobre como esse trabalho vai influenciar a energia. Bom, como eu já te falei, energia na mecânica se divide basicamente em cinética e potencial, e a cinética, eu sei que um móvel está dotado de energia cinética quando ele tem velocidade. Agora, quando ele vai ter energia potencial gravitacional? Quando ele tem uma determinada altura em relação a um referencial. E quando ele vai ter energia potencial elástica? Quando ele tem uma mola que está deformada, certo? Então, o trabalho vai ser uma forma de eu variar essa energia do cara. O cara estava parado, agora ele está se movendo, ele aumentou a energia. Quem deu essa energia para ele? O trabalho. Então, eu falo aqui para você sobre um dos grandes teoremas da mecânica, que é o teorema da energia cinética. Trabalho é igual a variação da energia cinética. Tudo bem? Bom, Denis, mas eu vi um exercício aqui que ele falava assim, ó, qual que é o trabalho das forças dissipativas? Olha, de uma forma geral, eu vou ver quanto de energia que o cara tem no início e quanto que ele tem no final. A diferença disso vai ser justamente o trabalho das forças dissipativas. Mas se eu quiser calcular o próprio trabalho da força de atrito, vai ser força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. De uma forma geral, a forma de atrito ela está contrária ao movimento. Mas toma cuidado, toma cuidado. Quando você anda, você empurra o seu pé para trás. Empurrando o seu pé para trás, a terra te empurra para frente. Então, o que acontece? No seu movimento, a força de atrito está na mesma direção do seu movimento, mas em direção ao contrário, sentido contrário ao movimento do seu pé. Porque quando você vai para frente, o seu pé vai para trás, para ele te empurrar para frente, certo? Então, nessa situação, a força de atrito, ela continua contrária à tendência de se movimentar, mas o seu pé se movimenta para trás para que você vá para frente. Tudo certo? Bom, então eu já te falei sobre o trabalho da força de atrito, que é força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Já te falei sobre o trabalho de uma força qualquer, força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. E o trabalho de uma força variável com a distância, que é numericamente igual à área abaixo do gráfico, ou, melhor dizendo, entre o gráfico e o eixo X. Quando eu falo que a energia mecânica se conserva, quer dizer que no início e no final elas são iguais. Então não existe variação de energia. Eu posso fazer que energia no início é igual a energia no final. Não estou falando que é a cinética, ou a gravitacional, ou a elástica que se manteve constante. Estou falando que a energia mecânica, de uma forma geral, todas. A somatória das energias no início é igual a somatória das energias no final. Se não for igual, tem um trabalho envolvido. E uma das coisas que a gente tem que sempre lembrar aqui é sobre o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso seria o peso vezes o deslocamento. Lembre-se que o peso está apontando para baixo. Então, enquanto você está descendo, o peso está fazendo um trabalho positivo. Enquanto você está subindo e o seu peso está para baixo, o ângulo é 180 graus, o trabalho vai ser negativo, certo? De uma forma geral, o trabalho da força-peso é você fazer menos a variação da energia potencial gravitacional. Por que menos? Porque na subida, a sua energia gravitacional aumenta, mas o peso atrapalha isso. Na descida, a sua energia gravitacional vai diminuindo, mas o seu peso está ajudando esse movimento. Pessoal, quero ler 2 exemplos aqui para que a gente exemplifique isso. Olha só, um objeto de 2 kg cai da janela de um apartamento até uma laje que está a 4 metros abaixo do ponto do início da queda. Se a aceleração da gravidade for 9,8 metros por segundo ao quadrado, o trabalho realizado pela força gravitacional será... Olha, se eu quero saber o trabalho da força gravitacional, basta que eu faça essa força gravitacional, que é o peso, vezes a distância, certo? Então, seria massa vezes gravidade vezes distância. E decidir se o peso está ajudando ou está atrapalhando. Olha só, se ele está descendo, se ele está caindo, o peso está na mesma direção que o movimento. E também no mesmo sentido. Então, o ângulo vai ser 0 graus, cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar 2 vezes 9,8 vezes 4, o que dá a alternativa D, 78,4 joules. E o próximo exemplo é esse que diz o seguinte:
Uma caixa inicialmente parada sobre uma superfície horizontal é arrastada na direção da força F, cujo módulo varia com a posição x da caixa de acordo com o gráfico. Olha só, tem uma força que é variável com a distância. Para que eu encontre o trabalho relacionado a essa força aqui, eu vou calcular a área entre o gráfico e o eixo x. Vai ser a área de um trapézio mais a área de um retângulo. A área do trapézio eu faço base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. No caso, esse trapézio tem base maior 8, base menor 4 e altura 10, que é a distância entre as bases. Então, ficaria 8 mais 4, 12 vezes 10, 120 por 2, 60. Beleza? E a área do retângulo é base vezes a altura. De 10 até 20 é 10 e a altura é 4. 10 vezes 4, 40. 40 mais 60, 100 joules. Beleza? Obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal e até a próxima. Estamos juntos.